Os mercados capitais continuam instáveis. É motivo para preocupação? Não. É uma oportunidade, porque eles vão subir. É isso que vamos ver no programa de hoje. Venha daí. Então seja bem-vindo a mais um Pé de Meia. Antes de começar o programa de hoje, quero pedir desculpa por não termos colocado o programa ontem. Mas olha, desde problemas de energia até problemas de gravação, e portanto nós levamos-nos a transferir o programa para hoje. Mas fica o nosso pedido de desculpas. Para que é que serve o Pé de Meia? Para o ajudar a poupar e para também poder investir. Aprender a investir. Esse é o aspecto essencial. Mas antes de irmos ao programa de hoje, quero recordar a Vossas Excelências que o Pé de Meia é possível graças às parcerias que nós temos, a saber, com a Optimize, com a Bluecral, mas também com a Square Management. Ora bem, de que é que vamos falar esta semana? Os mercados ainda estão instáveis. É verdade que recuperaram face aos mínimos registados no início do mês, mas continuam instáveis. Mas o ponto fundamental não é este. Como sabe, uma das nossas máximas é que a gente deve aproveitar os momentos de baixa ou, se quiser, de correção dos mercados para comprar. Ora, uma das pessoas que faz essa apologia com muita frequência chama-se Francisco Carneiro, está aqui ao meu lado e é quem gera o fundo Leopardo, o BPR. Francisco, tu és defensor desta ideia de que quebras são para comprar. Sim, quando há crises, e normalmente não há muitas, têm que ser aproveitadas. Já vamos ver isso. E foi o que tu fizeste esta vez. Sim, houve entradas de alguns clientes, nomeadamente eu próprio, nos fundos, portanto, e alocámos mais capital no que eu penso que pode ser uma boa altura de saltos. Antes de irmos para os gráficos, para falarmos disto, tu continuas a ser uma das pessoas que mete o teu dinheiro no próprio fundo. Sim, e normalmente fiz em 2022, quando o fundo estava a levar uma grande pancada. Sim. Desta vez, exatamente, os mercados também estão a levar uma grande pancada e eu também pus, e portanto tem sido alturas muito boas. Vamos ver esta vez como é que vai correr, mas eu acho que há uma frase que é desta vez é diferente e normalmente nunca é diferente. É verdade. Bom, mas o que é que eu referi a esse aspecto, Francisco? Porque se eu for investidor, eu ficarei mais tranquilizado se eu descobrir que a pessoa que gera o fundo também tem lá o seu dinheiro. Foi por isso que eu fiz a pergunta. Pronto, eu posso dizer mais que tenho tudo. Continuas a ter lá todo o teu dinheiro Tudo. E o da tua mãe. Sim, segundo tu também. dizes. Portanto, isto é um fator de tranquilidade para quem está do outro lado. Ou seja, tu acreditas mesmo naquilo que estás a gerir. Sim, vai resultar. Percebeu a mensagem ou não? Bom, então vamos lá ao primeiro gráfico. Porquê é que escolheste o primeiro gráfico, Francisco? Isto é incerteza. Não é? É incerteza. Portanto, Sim. o presidente Trump chegou com umas ideias verdadeiramente Fora do comum. bombásticas e a incerteza nos mercados está a níveis nunca antes vistos. Sim, está mesmo acima daquilo que surgiu durante a pandemia, que está ali o gráfico. Pronto, a última grande oportunidade de investimento que houve foi a pandemia do Covid. Portanto, na altura as pessoas, com razão, acharam que o mundo ia parar e as empresas iam parar e os lucros iam parar e a economia ia parar e portanto, vender. E, portanto, foi uma ótima oportunidade de compra. Foi assim a última grande oportunidade de compra que houve. E agora a incerteza ainda está mais alta, porque ninguém sabe o que é que o Sr. Trump tem na manga, Claro. se vai recuar, se não vai recuar, se ainda faz coisas mais loucas do que já fez. Sim. Enfim. E também não ajuda o facto, não é só às vezes mudar de opinião, uma questão de horas, não ajuda o facto de haver ataques, por exemplo, àquilo que é a independência do Federal Reserve Bank, e portanto tudo isto vai ajudando alguma incerteza nos mercados financeiros. Ora bem, este é o primeiro gráfico. Mas a incerteza é amiga do investidor. Sim, exatamente. Aliás, não é por acaso que naqueles dias de instabilidade tivemos um volume brutal de transações. E inclusive resultados fantásticos aos bancos de investimento que intervêm nesta altura nos mercados também. Francisco, podemos falar sobre o que é que vocês compraram? Ou se tu tinhas muito dinheiro parado, tinhas liquidez inclusive, mas não foi só com base nessa liquidez que tu investiste, foi também com troca de ativos, ou não?
Não, nós não fizemos uma coisa que foi, digamos, vender as empresas que não caíram, sim, basicamente empresas que têm um negócio mais doméstico e, portanto, não sofreram nada com as tarifas. Podíamos ter feito essa rotação, mas não fizemos. Comprámos empresas que nos parecem boas, como seja, por exemplo, a Google. Uhum. Comprámos também a Applied Materials, que faz máquinas para fazer chips, levou uma pancada de 50%. Comprámos outra vez a empresa DEC, que foi uma empresa já falada, aqui no pé de meia, portanto, uma empresa de sapatos que tem as fábricas no Vietnã, tal qual como a Nike, e caiu 50%. Mas aí não tens receio por causa das tarifas, que o país que levou com as tarifas mais elevadas é precisamente o Vietnã. Sim, sem dúvida. Portanto, neste momento a ação caiu já preventivamente 50%. Sim. Este é aquele momento em que eu tenho que me virar para si e dizer assim, bom, quando nós estamos aqui a falar em empresas em concreto e ações em concreto, não lhe estamos a dizer assim para investir, para fazer essa compra, ok? É muito importante referir isto. Nós não fazemos aconselhamento individual de ações. É um princípio básico do pé de meia. E porquê? Porque você não é especialista. Porque você não conhece as empresas, você não tem tempo para olhar para elas e, mais importante do que isto, você não faz disso a sua atividade principal. Estes senhores fazem. Nós recomendamos sempre trabalhar com institucionais. Fica claro esta matéria. Francisco, mas tu mantens a filosofia do fundo, que é ir buscar aquelas empresas que estão ou em mercados protegidos ou então têm pouca concorrência. Exatamente. Certo? Monopólios. Portanto, não existem monopólios puros, mas existem empresas que têm algum poder de mercado. Sim, como é o caso da Google. Exatamente. E, portanto, nós acreditamos que ser número 1 é uma vantagem incrível e o número 1 acaba por ganhar muito mais do que o número 2, número 3, número 4. Portanto, é muito menos arriscado um consumidor decidir por investir no número 1, escolher o produto do número 1. Portanto, é muito difícil desalojar o número 1. E nós investimos em empresas que normalmente são número 1 na sua indústria e no seu negócio. Francisco, prosseguindo na análise, vou pedir à Regi para pôr o próximo quadro no ar. E o que é que este quadro quer dizer? Este quadro é um quadro elaborado pelo Sr. Charlie Bilello, que eu conheço, e que é as correções que houve no mercado americano desde 2009. Estamos a falar do índice Standard & Poor's 500. Exatamente. E, portanto, houve 26 correções, das quais 5 que estão a azul, em que o mercado caiu mais de 20%. Estamos agora numa delas. Quando tu chamas correções, estás a referir aqui a variação de ações ou do índice? Portanto, do índice S&P. Portanto, mas qual é a percentagem? A partir de 5% já entra aqui. Já é uma correção. Já é uma correção. Mas depois tu dizes que está ali assinalado o azul, que são 5 grandes correções. Estamos a falar de quê? De mais de 20%? Mais de 20%. Ok. Portanto, temos ali uma em maio de 2011, não é? Foi 21,6%. Temos outra em setembro de 2026. Aliás, desculpa, aquilo foi em 2018. 2018. Depois em 2020, Covid. 2020, que foi a pandemia, caiu 35,4%. Portanto, foi a grande oportunidade, Francisco, não é? Depois tivemos outra em 2022, que foi de 27,6%. E agora tivemos esta de 2025 de 21,3%. Exatamente. Francisco, vamos pôr isto em perspectiva. Esta nem sequer é a pior queda. Não, mas faz parte, como se diz no mundo animal, é um dos Big Five. Sim, mas se nós, para tranquilizarmos os investidores, todo este buzz que houve nas últimas semanas resume-se a, reparem, em 2011 a queda foi superior. Em 2020 a queda foi superior. Sim. Em 2022 foi superior. Muito mais do que esta que nós tivemos agora. Portanto, isto devia tranquilizar as pessoas. Não, eu acho que à medida que as ações caem, à medida que os mercados caem, o risco nos mercados diminui. Ou seja, se houver agora uma queda de 50%, o risco que existe de investir é muito mais baixo do que antes da queda. E, portanto, nós acabámos de ter a queda agora. Sim. Francisco, pegando nesta oscilação dos mercados e sobretudo naquele índice que vimos ali, que é o índice de incerteza, que anda ali a flutuar, mas está a níveis muito elevados. Qual é a tua previsão para o que pode acontecer nos próximos tempos? Próximos tempos, estou a dizer, este ano. Eu penso que a loucura na América vai continuar, mas os mercados, é possível que o mínimo de abril seja o mínimo.
Portanto, o mercado agora anda aqui para trás e para diante. Ou seja, a seguir ao Covid, Sim. o mínimo de março foi o mínimo. Mas depois a seguir houve vários, uma espécie de como aos tremores de terra, Sim. haver umas réplicas a seguir. E portanto, quer dizer, a gente agora em maio ainda ter aqui algum susto, mas nunca ultrapassando os 20,6%. Os 21,6%. Pronto. Ou seja, o que estás a dizer é que vamos ter tremideira, vamos ter flutuações, mas que provavelmente não teremos já, nem em 2025, nem depois, a queda que nós tivemos neste momento. Pronto. E as coisas vão ser o que sempre foram, que é o mercado lá vai outra vez para os máximos daqui este ano ou no próximo, e vamos outra vez para os máximos. Portanto, mantém-se aquela regra de um dos programas que nós falámos aqui em setembro do ano passado, salvo erro, antes das eleições americanas, que é para os mercados capitais é irrelevante a longo prazo quem é que lá está, se é democrata ou se é republicano. Completamente. Mas completamente. O Sr. Trump, se começar a fazer as neiras, vai ser posto fora. Já no próximo ano, nas eleições intercalares que ele tem, vai perder a maioria nas coisas e a vida dele começa a andar para trás e pronto. E é assim. E por isso é que a América é resiliente e tem funcionado muito bem. As pessoas passam e a América fica. Vou pedir à Regi para pôr o próximo gráfico no ar, que é o exemplo perfeito e acabado daquilo que o Francisco está a dizer. Okay? Que é, cá está, a evolução do índice Standard & Poor's 500 ao longo de, estamos a falar, o último foi 89, que está ali, setembro de 89, até a setembro de 2024. Francisco, podes interpretar estes gráficos para os espectadores? Não, é de crise em crise, o mercado vai subindo. Ou seja, portanto, é self-telling, é ele próprio elucidativo. É. E portanto eu acho que o que determina o sucesso no mundo dos investimentos do investidor não é os fundos que escolhe o meu fundo ou se escolhe o fundo ali ao lado. Sim. É a psicologia do cliente. É a psicologia do investidor, a mentalidade. Sim, que é portanto, comprar em baixa e manter-se. Se é uma pessoa que compra em baixa ou se é uma pessoa que vende na baixa. Sim. E isso faz a maior diferença ao longo prazo. Ok, vou pedir à Regi para colocar de novo o gráfico, já está atrás de mim, agora melhor. Ajudem-me a interpretar aquilo. $1 investido em 89 dá um retorno de 37 em setembro de 2024. 37 vezes. 37 vezes. É isto que isso quer dizer? É isto que isso quer dizer. Meu caro espectador, já olhou bem para este gráfico ou não? A sério, perca algum tempo a olhar para ele. Primeiro, veja quantas crises já tivemos ali. The Great Bond Massacre, a crise financeira da Ásia, a bolha .com, a guerra do Iraque, o problema das... O Bin Laden? O Bin Exatamente. Laden? Sim. A queda das Torres Gêmeas, e depois a Lehman Brothers, a crise da dívida europeia, o crash do marco... O Covid foi uma coisa importantíssima. Sim, o crash no mercado da China, a questão do Covid. Já reparou? Em todos os momentos houve correção. O mesmo é dizer, as cotações caíram, o mesmo é dizer, o índice sofreu uma queda. E agora veja, com a evolução dos anos, estamos a falar desde 1989 até 2024. E veja o que é que acontece. É que aos poucos, como dizia o Francisco, aliás, eu tenho aprendido muito com estes senhores nesta matéria, veja o que é que acontece ao gráfico. Em termos de reta de tendência, aquilo é sempre a subir, como se vê por ali. De tal maneira que $1 investido em 1989 renderia neste momento $37. Agora faça uma continha muito simples. E se você tivesse investido $100.000 em 1989, quanto é que teria agora? E agora faça uma conta mais ousada. Imagine que tinha investido $1 milhão em setembro de 1989. Onde é que você estaria agora? Estaria bilionário. Não é? Este é o ponto. E agora deixe-me fazer outra pergunta. E se você tivesse aproveitado este momento que o Francisco falou aqui para comprar, daqui a 30 anos onde é que você estará? Olha, eu e o Francisco já não estaremos cá de certeza, com muita probabilidade. Mas se você é novo e está a preparar o seu investimento a longo prazo, que é como deve ser um investimento em fundo de pensões ou de PPR, se você quiser, sim, onde é que você estará? Com uma fortuna entre as mãos. E com o seu futuro devidamente premiado. Ó Francisco, e não vale a pena virem aqui com aquela conversa de que isto é tudo arriscado, porque depois há falências de fundos e não sei quantos. Como já explicámos aqui, ninguém toca no património dos fundos. Sim. Certo?
Mas pronto, mas a mensagem é exatamente esta: a queda dos mercados tira risco aos mercados. Ora bem. E portanto é muito mais vantajoso comprar depois da queda. E é importante perceber isto, porque normalmente a psicologia das pessoas é o contrário. Não, porque é um momento de incerteza. Tu não imaginas as pessoas que vêm ao programa, que me escreveram naquela semana e nas semanas a seguinte a dizer assim: o que é que acha que eu faça? Vendo já tudo, já estou a registrar uma perda de 2.000 euros, não sei quantos. As pessoas esquecem-se que isto tem a ver com longo prazo. Isso é o grande erro. Vender na baixa. Isso é o grande erro. O mercado acaba por salvar toda a gente se esperarem. Outro pormenor muito importante, e para a gente perceber às vezes como é que a iliteracia financeira nos preocupa. Eu estava a fazer um comentário na televisão e o pivô diz assim: bom, Camilo, mas quem investiu no PPR agora está a perder dinheiro. Não, é que o PPR não é para 2 anos nem para 3, não é? O PPR é para 20 anos, 30 anos, e se você olhar para o gráfico percebe que há 30 anos você não perde dinheiro. Francisco, voltamos a repetir este mantra. Certo. É fundamental as pessoas perceberem isto. Sim, sim. Não é? Bom, agora deixa-me colocar-te outra questão. Nós vou pedir à Regi para pôr ali a evolução do gráfico do euro versus dólar. E estava a olhar para aquilo que são neste momento as perdas, como se vê ali, o euro já apreciou praticamente 7% ou 4% desde o início do ano, só desde o início do ano. É verdade que está muito longe dos picos atingidos já há 15 anos, mas o euro está-se a apreciar face ao dólar. Tá. Eu estava a olhar para as contas de Espanha durante o mês de abril e eles dizem que os fundos perderam cerca de 7 mil milhões de euros. Quer dizer, perderam. É uma menos-valia potencial. E Portugal provavelmente, não temos números, mas provavelmente os números são parecidos. Isto é só pela perda das ações ou tem a ver também com este comportamento do euro versus dólar? Toda a gente que investiu em empresas americanas, o dólar, desde que o Presidente Trump tomou posse no dia 20 de janeiro, perdeu cerca de 7 ou 8%. Portanto, uma parte dessas perdas é o dólar ter-se desvalorizado. Pronto, okay. E aqui a pergunta que se faz é: será que alguma alteração de tendência de longo prazo em relação ao dólar? Portanto, eu tenho uma opinião sobre isso. Que é? Portanto, eu penso que os Estados Unidos têm uma pequena vantagem face à Europa na energia, tem energia muito barata. Portanto, por exemplo, o gás natural é $2 e na Europa, a Europa está a comprar 31. Gás natural a 31. Portanto, há uma certa vantagem. Tem uma certa vantagem demográfica. Portanto, a demografia nos Estados Unidos já se sabe daqui a 18 anos quantas pessoas é que vão entrar na força de trabalho, porque já nasceram agora. Portanto, é uma diferença enorme face à Europa e tem uma vantagem de fiscalidade. Sim, portanto, a carga fiscal é 27% do PIB e na Dinamarca, por exemplo, em França 51. E na Alemanha é superior a 50%. E, portanto, nos últimos 30 anos o que tem acontecido é que a Europa o negócio da Europa é um pouco um museu em que as pessoas vêm visitar a Europa e há outras pessoas que até utilizam digamos, a reforma para retirar no sul de França. Sim. E algumas em Portugal e virem para cá passar a sua reforma, mas não é um sítio para produzir. Porque os impostos são altíssimos, a regulação também é altíssima e a energia é cara. E a mão de obra não existe. Sim. Francisco, em todo caso, no curto prazo, estamos a falar de 2025, provavelmente 2026, a vontade da administração americana parece ser de desvalorizar o dólar. Parece. Para tornar mais competitivas as exportações e poder reduzir o déficit comercial. Parece. É essa a tua ideia? É essa a minha ideia. Bom, em todo caso, tudo resumindo, Francisco, estás otimista? Não, eu acho que não há nada de novo. Pois. Portanto, de crise em crise, nós vamos avançando. Dos meus investidores, quer dizer, como nós temos feito a apologia do longo prazo e de ponha pouco e aproveita as quedas para cair, não houve praticamente nenhum cliente que tenha saído. Eu penso que não houve nenhum cliente que tenha saído. E houve alguns que entraram e portanto, está tudo normal e daqui a uns meses estamos outra vez no... Estamos outra vez com aquele gráfico ali que vai continuar a subir. Vai continuar a subir. Só mais um pormenor. Isto também é uma altura de dizer às pessoas que não esperem só pelas quedas, vão fazendo entregas periódicas. Pronto, essa é uma outra. Quem não quiser estar à espera por uma queda, porque realmente crises há poucas. Sim.
estas de mais de 20% só houve 5. Pois, quem não comprou tivesse comprado, aqui há semanas, quando nós andámos aqui a dizer. Pronto, e portanto, e quando há crises, eu acho que há que aproveitá-las quando não há crise. Uma entrega periódica de montantes pequenos, acho que é a solução ideal. Vai diluindo o risco. Vai diluindo o risco. Portanto, o nosso conselho para si é o mesmo que temos dado aqui há muito tempo. Não esqueça de uma coisa, quando lhe aparecerem com grandes invenções sobre o mercado de capitais, desconfie. Ok? Isto é como as taxas de juros. Porquê? Porque os princípios são básicos. Isto Francisco está a dizer, o Warren Buffett pratica, não é? Todos estes grandes investidores mundiais praticam isto. É um credo e nós temos que aprender isto. Primeiro, comprar várias vezes, de forma periódica. Segundo, comprar e esperar. Terceiro, aproveitar as quedas para comprar. É assim que se faz dinheiro no mercado de capitais. Francisco, muito obrigado por teres vindo ao programa. Obrigado. Voltarás aqui seguramente aqui a uns meses, que é para voltarmos a falar da evolução do fundo e como é que está. E, entretanto, eu aproveito para nos despedir, não sem antes lembrar que o Pé de Meia é possível graças às parcerias que nós temos, a saber, com a Square Management, com a Blue Crow, mas também com Optimize. Fique bem, nós voltamos na próxima segunda-feira.